texto, nas suas duas ocorrências, o "o" está empregado como artigo definido. Gabarito é errado. Muita atenção, por quê? Porque saímos do ensino médio com o pensamento de que o "o" ausais sempre é artigo, mas nem sempre ele será, pessoal. Muita atenção, ok? Para ser artigo, ele vai vir antes de substantivo. O artigo e o substantivo, eu chamo a regra do boi e da vaca. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Quem é a vaca? Substantivo. Quem é o boi? É o artigo. Então, aonde o substantivo for, o artigo vai atrás, ou seja, o artigo vai antes dele. É assim? Então, o artigo, ele nasce em prol do substantivo. No caso, ó, incêndio é um substantivo. Então, este "o" aqui, ele é artigo. Ele é artigo. No entanto, pessoal, quando você tiver o "os", o "aás", antes de "que" ou antes de, nós teremos aqui uma outra função. Ó. O "o" vem antes de "que". Então, nós vamos ter dois detalhes aqui. Atenção e anota. Quando o ausais vier antes de "que" e de, isso aqui é o primeiro passo que você vai fazer, e você conseguir trocar, ó, você, inclusive pode ser tema de prova, né, a substituição, você poderá trocar o "o" por aquilo, o "o" por aquele, aqueles, e o "aás" por aquela, aquelas. Isso é o passo 2. Então vamos lá. O passo 1 é o que antes, o ausais, antes de "que" e de. O passo 2 é a substituição. Então, ó, o primeiro passo foi cumprido. O "o" vem antes de "que". Qual é o segundo passo? Eu consigo trocar o "o" por aquilo. Então, ó, não ficou imediatamente claro aquilo que causou o incêndio. Não faz, faz sentido eu trocar o "o" por aquilo? Faz. Então, quando isso ocorrer, esse "o" ausais, ele será chamado de pronome demonstrativo, chamado de reduzido. Isso cai em prova? Cai muito, porque muitas pessoas vão marcar que esse "o" ele é artigo definido, quando na verdade ele não é. Então temos dois critérios aqui, antes de "que" e de, e eu consigo substituir por aquilo, aquele e aquela, o gabarito é errado, né? No primeiro caso, o "o" é um PD, é um pronome demonstrativo, e no segundo caso, o "o" é artigo. Está errado porque ele fala nas suas duas ocorrências está empregado como artigo definido. Falso. Apenas na segunda ocorrência ele é artigo definido.